Olá pessoal, estamos começando o Direito do Saber, o podcast da OAB Subseção de Criciúma, um podcast que busca trazer informações para a sociedade, informações com profundidade e informações com quem conhece do assunto. Eu sou Maurício Rocha, sou diretor tesoureiro aqui da nossa subseção da OAB em Criciúma. Ao meu lado está Tairine Miguel, que é a nossa vice-presidente da Comissão do Direito do Trabalho aqui em Criciúma. E a gente tem a honra de receber duas pessoas que eu respeito e admiro muito, né? Vou fazer primeiro chamando o Dr. Rodrigo Custódio de Medeiros, que é advogado trabalhista e representa e advoga para algumas entidades sindicais laborais. Dr. Rodrigo, muito obrigado pela vinda aqui, por aceitar o convite. Olá, doutor Maurício, doutora Tairine, muito obrigado pelo convite, é um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui e vamos tentar aí enriquecer aí um pouco, né, dentro do que é possível, o conhecimento de quem nos acompanha, com um tema tão atual, tão relevante, que impacta absolutamente toda a sociedade brasileira, né? Tem quem defenda, quem critique, quem não defenda, mas eu acho que, no fim das contas, pelo sim ou pelo não, a gente vai ter um impacto resultante desse debate que a gente está vivendo hoje. Bom, também temos a honra de receber o presidente da ASIC, né, Associação Comercial e Empresarial de Criciúma, Gilberto Francisco Robod, mais conhecido e carinhosamente chamado de Frank Robod. Frank, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Como eu disse, é uma honra minha de estar aqui com vocês para discutir esse tema, que está aí nas conversas do dia a dia das empresas, dos empresários, dos executivos. Mais uma dor de cabeça pela frente para ser resolvida. E é importante que se discuta. Eu acho que toda discussão é necessária. Tá? É importante que se faça a discussão dos temas e que se discuta bastante, porque impacta bastante a realidade das empresas, impacta bastante a realidade da própria classe trabalhadora. Eu acho que é importante que se discuta isso e a discussão sempre é necessária. Bom, lembro a todos que nos acompanham que esse podcast ele tem um caráter informativo. E sempre que você tiver alguma dúvida relacionada ao trabalho, relacionada a qualquer coisa do direito, busque sempre seu advogado de confiança. A gente vai começar aqui, Frank, Rodrigo e Tairine. Eu preciso fazer uma pergunta para a gente dar o nosso pontapé inicial. Vou começar contigo, tá, Frank? Está em mesa, né, o PL número 1838 de 2026, é um PL do governo federal. E esse PL, esse projeto de lei, ele propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas por semana, garantir pelo menos 2 dias de descanso remunerado e proíbe também a redução salarial. Na sua visão, qual é o principal ponto dessa mudança, né? Seja positivo, negativo, e qual o receio do empresariado com esse projeto? Primeiro, eu acho que nós temos que separar a discussão. Nós temos duas discussões na mesma discussão. Uma é a questão de reduzir 44 para 40 horas semanais, é uma discussão que precisa ser feita. A outra é a questão da jornada de 5x2 ou 6x1, que hoje é permitido 6x1, o projeto fala em 5x2, com os 2 dias de descanso remunerado semanal. Então, são duas discussões que precisam ser feitas porque há impactos diferentes das duas discussões. Mas o ponto principal que eu sempre discuto é o momento de discutir isso e o assodamento de discutir isso. Por que o projeto de lei vem agora? Esse projeto de lei podia ter vindo há 1 ano atrás e a gente teria muito mais tempo para discutir o assunto. Agora, você mandar um projeto de lei em regime de urgência, que daqui a pouco vai trancar a pauta. Em agosto, tranca a pauta se ele não for resolvido. Então, é uma discussão que eu faço. Período eleitoral, se criam esses factoides para esse assodamento para discutir o assunto. E isso não é desse governo, é do governo anterior também que criou factoides para discussão. Então, assim, por que isso não se discutisse num primeiro ano do governo, de qualquer governo que assume, porque aí você tem tempo para discutir isso. Então, esse é o primeiro ponto que precisa discutir. Então, a minha maior crítica é essa questão, e a crítica que as empresas fazem essa pressa em discutir um assunto, e nós sabemos que isso não é um assunto
Claro que se vem em entrelinhas se discutindo há muito tempo, mas agora o projeto de lei está aí e ele foi feito em regime de urgência. Regime de urgência, a gente sabe como isso funciona. E nós estamos num período eleitoral de sã consciência. Qual deputado que hoje, ou qualquer senador, hoje vai ter liberdade para fazer o seu voto sem a pressão das urnas logo ali na frente? Então, essa é a primeira discussão que precisa ser feita e depois separar essas duas discussões. Rodrigo, Bom, opinião. primeiro, eu discordo um pouco do Frank, com todo respeito, e deixo eu até cumprimentar o Frank, que eu deixei para cumprimentá-lo depois, porque ele não havia sido apresentado ainda à mesa, né? Eu discordo com relação ao assodamento, né? A gente tem uma situação já que remonta a quase 40 anos, que é a jornada de 44 horas semanais, que ela foi estabelecida pela Constituição de 88. De lá para cá, todo o mundo do trabalho ele vem evoluindo, inclusive no Brasil. Este projeto, propriamente, embora ele tenha se tornado tenha sido apresentado como projeto de lei em 2026, é um projeto que já iniciou, já teve o início dos debates no início do ano passado, por uma proposição da deputada Érica Hilton. E desde lá, então, a gente tem debatido. A gente já está falando, então, Frank, perdão da discordância, mas assim, de 2 anos de debate, não de um ano só. Embora talvez a gente precisasse de mais. Mas talvez a gente nunca vai achar um momento ideal para isso. Porque nós vamos sempre ter a resistência do empresariado, porque efetivamente isso traz impacto econômico para todo mundo, né? Mas nós também precisamos entender qual é o custo que isso traz para o trabalhador, para a trabalhadora principalmente, a mulher de dupla, tripla jornada, né? Com relação a essa jornada de 44 horas semanais, que ela já ultrapassa a média, por exemplo, de grande parte dos países do mundo, né? Os países desenvolvidos, principalmente, que eu acho que a gente tem que ter como norte, especialmente aqueles países da social-democracia, a Alemanha e toda aquela esfera dos países escandinavos e tudo mais. Lógico, é algo inatingível, sim, mas a gente paulatinamente pode atingir isso como norte, né? E não necessariamente ter o trabalho como único fim, como objetivo. E eu penso que nós estamos com uma sociedade absolutamente adoecida, né? Então, essa situação da jornada não vai ter momento ideal nunca, né? O debate ele sempre vai ter uma resistência e sempre vai ter uma luta. O tempo da demora da aprovação desses projetos, qual o custo disso para a sociedade? Qual o custo disso que isso vai trazer, por exemplo, próprio para a Previdência e tudo mais, por conta do adoecimento da população que a gente tem tido? Nós temos hoje a preocupação do governo, que se adia dia após dia, que é a tal da NR1, né? A melhoria, a inclusão do fator psicossocial, o fator psicológico no ambiente de trabalho. Mas, e por que dessa discussão? Porque realmente a gente está com um povo adoecido. Talvez a redução da jornada não resolva, mas pode amenizar. E eu penso também que essa situação da alteração da jornada de trabalho, a redução dessa jornada, pode auxiliar em muito um problema que, pelo menos aqui na região, a gente vê com muita força, que é o apagão de mão de obra, né? Quando tu diminui o tempo que esse trabalhador vai ter que ficar vinculado ao seu emprego, talvez entregando para ele um pouquinho mais de qualidade de vida, talvez tu consiga estimular esse trabalhador a voltar a trabalhar com carteira assinada. E a gente está vendo uma fuga, uma evasão dos trabalhadores de quererem se vincular, de querer trabalhar o famoso fichado, né? A uberização, né? A uberização, o trabalho a dia e tudo mais. Porque, por vezes, o trabalhador vai lá, faz até por bicos, consegue em 3, 4 dias a remuneração que ele vai conseguir quase no mês inteiro, né? Sem ter que ficar 6 dias de trabalho. Então, tem tudo isso que é uma visão que eu não tenho observado do empresariado. A utilização dessa alteração para o enfrentamento do apagão de mão de obra. Doutor Rodrigo, e um ponto só para, acredito que para o nosso ouvinte conseguir entender o que a gente está discutindo. Ouvinte ou telespectador. Pode ser os dois. Então, porque eu acho que muita gente, quando eu pelo menos falo sobre a redução de jornada, não consegue compreender como que ela está sendo feita. Por quê? Hoje a nossa CLT vai dizer que a jornada normal é de segunda a sexta-feira. Normalmente eu faço ali 8 horas. E o sábado eu tenho aquelas 4 horas. Mas daí se questiona, né? Tairine, mas eu não trabalho no sábado. Eu já não faço trabalho no sábado. Sim, normalmente essas horas são compensadas durante a semana. Então, hoje, por exemplo, aqui em Criciúma, que é muito comum, né? Os escritórios e tudo mais, o pessoal não trabalhar aos sábados. O pessoal acha, eu já não faço essa escala, né?
na verdade, é feita, só que no modelo de compensação. Então, é o primeiro ponto para o nosso ouvinte ou telespectador conseguir entender isso. E nós temos aí também, que os advogados já falaram, mas para eu traduzir um pouquinho, talvez para você que tá vendo, nós temos duas questões. Nós temos uma PEC, que foi proposta pela Érica, né, Hilton, a deputada, que o Dr. Rodrigo mencionou, e nós temos também projeto de lei que o Frank sinalizou. O projeto de lei, ele tem iniciativa do presidente da República, então foi iniciado pelo nosso presidente agora. E ele teve um caráter de urgência, ou seja, ele manda para o Congresso e é uma tramitação bem diferenciada, né, do que a gente tem normal. E já a PEC não. E, Tairine, o que é PEC e o que é PL? PEC, a gente tem uma alteração na Constituição, que é justamente a Constituição que vai trazer o limite, né, até 44. E a PL também, que ela não vai alterar a Constituição, ela vai alterar só a CLT. Né? Então, só para o nosso, talvez, que está ouvindo mais o que é uma coisa e o que é outra. Nós temos ainda a PEC correndo, né? E temos também agora a PL que veio do governo, que daí nesse ponto eu particularmente entendo bem o Frank colocar por que essa discussão em caráter de urgência, sendo que normalmente não teria esse caráter de urgência, se já temos uma PEC que está correndo, que está sendo debatida, né, há já um tempo, e por que nesse momento talvez agora, né? Então só para o pessoal se antenar também. Eu, inclusive, gostaria de entender um pouco essa situação toda que se coloca a todo momento do adoecimento da nossa mão de obra. Esse agora, em junho agora, eu faço 50 anos que eu ando na fábrica praticamente todos os dias. E se a gente olhar as condições das nossas fábricas das décadas passadas e para hoje, nós estamos vendo hoje fábricas com ótimas condições de trabalho. Logicamente que alguns setores são mais difíceis de trabalhar, mas hoje nós temos fábricas a níveis aí de muita boa qualidade de trabalho. Então, se prega sempre essa questão de que há um adoecimento das pessoas, há um adoecimento de mão de obra. Eu não entendo dessa forma, mas acho que as condições de trabalho, todas as regulações que são feitas hoje, se a gente olhar em todas as atividades, as condições de trabalho elas melhoraram muito. E se a gente olhar em décadas passadas, nós trabalhamos 48 horas semanais em situações muito difíceis. E hoje a situação é bastante diferente do que a gente via no passado. Mas a gente tem que olhar um pouco a questão econômica também, logicamente, porque só penso na questão econômica? Não, o mundo é movido pela questão econômica. E aí, quando a gente olha, a gente tem que olhar as atividades e quanto impacto isso ocorre para algumas atividades. A indústria está mais adaptada. A indústria hoje, grande parte da indústria já trabalha no 44 horas semanais, logicamente, mas trabalha 5 por 2. Eu, por exemplo, dou o exemplo da nossa empresa. Nós temos hoje 15% da nossa mão de obra só trabalha mais ainda na jornada 6 por 1, e ainda no 1 é uma jornada mais reduzida. O restante todo já está na 5 por 2. Mas temos, assim, o comércio, uma dificuldade muito grande de se adaptar. Serviço vai ter uma dificuldade muito grande de se adaptar. Tem outras indústrias que têm que não tem como desligar forno, por exemplo. Também, né? Não tem transporte. Tem vários setores que precisam ser impactados. E isso não é chororô de empresário, não. Vão ser impactados drasticamente e que precisam ser olhados. E isso precisa ser olhado e ser calculado, porque alguém vai ter que pagar esse custo. Porque não existe lanche de graça para ninguém, não existe almoço de graça para ninguém. Alguém vai pagar. E isso vai ter que ser transferido desse custo. Então, essa questão precisa ser olhada com calma. E quando eu falo que a gente tem que dividir um pouco a discussão, você reduzir 44 para 40 horas semanais, ok, são 10% a menos. As empresas vão ser impactadas, não vão buscar mais 10% da sua mão de obra, mas vai ter que buscar uma proporção. Por exemplo, uma empresa como a nossa, que tem 900 funcionários, vai ter que buscar no mínimo 50, 60 pessoas a mais no mercado. Buscar onde? Buscar aonde hoje? Nós não temos onde buscar hoje. Hoje, toda semana tem lá X número de vagas em aberto que você não consegue cobrir isso. E também não se... E aí quando diz, as pessoas vão se motivar para largar o Bolsa Família ou qualquer coisa para voltar a trabalhar ou estar trabalhando em paralelo,
É uma teoria, logicamente que é uma teoria. Agora, assim, também não está se propondo, em paralelo, uma porta de saída, por exemplo, Bolsa Família. Não está se propondo em paralelo. Devia se propor em paralelo uma porta de saída para isso, para as pessoas se motivarem a virem trabalhar e cobrir essa... Hoje, graças a Deus, a nossa região, por exemplo, ela está sendo atendida na questão de mão de obra pela migração, principalmente pela migração, principalmente do norte aqui para o sul. Então, assim, onde se vai buscar essas pessoas para cobrir isso? E a gente tem que pensar que nós não vivemos isolados no mundo, nós competimos com outros países que produzem também, que precisam, que tem custos, que alguém vai ter que pagar essa conta e transferir isso em custo, e você tem que competir isso no mercado. Sim, e todos os setores, né, Maurício? Eu penso assim, às vezes, quando a gente fala do Chile, acho que o Dr. Rodrigo mencionou ali, e de outros países, normalmente isso era feito setorizado. Aqui não, a gente já colocou todos os setores juntos. Então, talvez alguns setores pudessem realmente, né, alterar isso. Mas quando a gente fala de todos os setores no mesmo projeto de lei, começa a complicar um pouco mais, né? Não, eu só ia trazer uma informação aqui de início. Eu não quis interromper o debate porque tava bacana. Mas algumas propostas que a gente tem uma PEC, a PEC 148 de 2015, já propunha reduzir a jornada de 44 para 36 horas semanal, de forma gradual. Aí tem outra PEC 221 2019, também propondo para reduzir para 36, e aí essa discussão ela ficou basicamente adormecida, e ela volta à tona em 2025. Aí tem uma proposta do senador Cleitinho para reduzir para 40, e aí depois tem a da Erika Hilton para reduzir para 36, depois 25. Tem outra do 25. Everton, tem outra em 2023, enfim, tem várias, mas eu concordo em um ponto contigo, Frank, nessa questão da proposição em período eleitoral. Fica ruim você fazer uma discussão dessa forma, mas aí eu lembro, e aí, né, Frank, tu pontuou muito bem, isso é uma questão de outros governos. A gente, por exemplo, teve uma reforma trabalhista que também é o impacto disso aqui. Isso aqui, por exemplo, esse projeto de lei aqui, ele não visa apenas fazer uma redução da jornada de 44 para 40. Tem outros pontos aqui que são importantes e precisam ser destacados. Por exemplo, a questão da jornada 12 por 36, nós temos lá no artigo 59A da CLT, que autoriza fazer essa alteração da jornada 12 por 36 por acordo individual, ou seja, entre o empregador e o empregado. Esse projeto, ele traz de novo protagonismo para o sindicato, para que isso só possa ser feito através de um acordo coletivo, né? E aí, é claro... Até em função do absurdo que foi imposto nessa situação da reforma do 12 por 36, que foi embutir o feriado, que não tinha nada a ver, na remuneração da jornada dentro da 12 por 36, né? Então, é uma situação absolutamente esdrúxula que foi colocada. E bem colocado, doutor Maurício, com relação à reforma trabalhista, nós tivemos ali uma tramitação de menos de 60 dias, uma reformulação de mais de 100 artigos da CLT, que foram predominantemente com o objetivo de flexibilizar direitos, muitos deles que se caracterizaram, de certa forma, com um retrocesso social e, principalmente, enfraquecer o sistema de resistência sindical que existia no ordenamento brasileiro. Isso ficou muito claro. E não durou 60 dias o projeto. O projeto ele entrou com 10 artigos para ser modificado e ele saiu com 110 modificados. Sim. Né? Não deixa do jeito que está, inclusive com algumas promessas feitas para o presidente à época de que algumas alterações seriam feitas por medida provisória que não o foram. Né? Então, nós temos essa situação. E eu quero aqui também deixar claro que não estou aqui confundindo a emenda constitucional com o projeto de lei. Não é isso. O que eu trago aqui é que este debate ele não foi assodado. Esse debate ele já está há algum tempo tramitando. Até o doutor Maurício trouxe mais elementos até do que eu tinha, né, que me veio à mente realmente quando iniciou ali o projeto. Mas né? aí que eu digo, desde 2015 tem projeto. De 2015, são 11 anos, teve governo com maioria no Congresso. Por que não sugeriu lá atrás? Por que não sugeriu que o processo caminhasse? Sim. Porque quando eles querem, eles fazem caminhar o projeto. É esse que Claro. eu digo que... De todos os lados. De todos os lados. Se sim, eles quiserem fazer andar... De 2000 em 11 anos se passaram mais do que um governo, passaram no mínimo 3 governos aí. Eles podiam ter feito isso porque tiveram maioria para fazer isso. Qualquer um desses governos teve maioria, porque quando querem eles aprovam isso. A gente tem
Isso é N muito situações. claro. Mas agora existe uma polarização eleitoral no Brasil e está todo... E vamos ser sérios, a gente sabe como é que funciona na eleição passada, aos 45 do segundo tempo, o governo que estava no poder não aumentou o Bolsa Família no último momento para o governo seguinte pagar, para tentar reverter um quadro eleitoral, e assim que funciona. E isso que eu condeno que se use coisas sérias como essa com objetivo eleitoral. Esse que é o questionamento que eu faço, que eu não posso concordar que se faça dessa forma. De todos os lados. Claro, claro. Frank, deixa eu pegar dois ganchos da tua fala. Primeiro que eu tomo muito cuidado, não é um julgamento da tua fala, pelo amor de Deus, assim, eu tenho muito medo de abordar o tema Bolsa Família. Tá? Porque, infelizmente, a gente tem um senso comum de que a Bolsa Família seja o suficiente para sustentar uma família. Não, mas eu quero dizer para você que eu sou totalmente a favor dos programas sociais, eu sou totalmente a favor do Bolsa Família, tá? Eu sou 100% a favor. O que eu estou dizendo é de que não se cria, e também concordo, de que o Bolsa Família não dá o sustento para uma família, tá? O que eu critico é que se institui e não se criem portas de saída, tá? Não se criam portas de saída. Sempre que você tem um programa social, você tem que ter uma porta de saída. Agora, que ele é necessário, que ele é importante, eu não tenho dúvida nenhuma, nem discuto isso. Pô, perfeito. Eu tenho essa mesma visão, só que a gente tem que tomar cuidado até com quem nos ouve, né? Porque existe, Frank, o senso comum de que o pessoal se encosta no Bolsa Família e não quer trabalhar. Só que e os valores que propagam, daí assim, se tiver 10 filhos é 8 mil, porque é 800 reais por criança. Né? É uma coisa... assim. Não, perfeito. Mas esse debate, visão. a gente não está aqui tentando nos convencer, mas a gente tem que explicar para quem nos assiste e nos ouve. E realmente assim... Desinformação é o que mais tem. Não tem também a questão do Bolsa Presidiário, tem toda essa discussão, a gente sabe eu até tava, desculpa, Rodrigo, se cria um monte de factoides. Mas esse é muito perigoso. Sim. Porque o apagão da mão de obra às vezes é justificado pelo Bolsa Família e não é injustificável, não tem como. Talvez tu vá buscar os números aí, Maurício, não sei se era isso. Mais de 2 milhões de pessoas saíram do Bolsa Família no ano passado. E a maioria delas foram para empregos formais. Sabe, eu sinceramente, foge um pouquinho do tema, mas é importante porque tudo isso está interligado, Frank. A gente teve um incentivo muito grande por busca de um empreendedorismo que não é empreendedorismo, é uma informalidade. Sim. Eu vi muitos políticos, eu vi muitas pessoas influentes dizendo assim, não, porque tu tem que ser empreendedor. O empreendedor que essas pessoas incentivavam é o cara ser Uber, né? É uma vendinha que não tá pagando imposto, que tá na informalidade. Que amanhã não contribui, que acaba não contribuindo com o INSS, e lá na frente ele vai ter o problema, porque alguém vai ter que resolver aquele problema lá na frente dele, porque ele não vai ter aposentadoria. Exatamente. Aí nós vamos ter um rombo na Previdência lá na frente. Vai ter um rombo lá na saúde, na Previdência, porque seria uma pessoa que não vai ter recurso nenhum. Então, assim, eu também concordo com tudo isso. Eu acho que a questão só se critica o Bolsa Família. Eu não faço nenhuma crítica, eu acho que ela é extremamente necessária. Acho que houve alguns exageros, ok, sem dúvida nenhuma. O que eu sempre coloco é que tem que ter porta de saída. E outra coisa, quando se fala empreendedorismo, incentivo, que você tem que ser empreendedor, não é dessa forma, entendeu? Eu também concordo com isso. Outro gancho, Frank, até do que tu colocaste, e aí é uma coisa que cabe à reflexão. E isso vai bem ao encontro dessa situação da ampliação do tempo de folga e a redução da jornada. Eu não tenho dados concretos, mas assim, a gente faz advocacia previdenciária, advocacia trabalhista, e percebe que as doenças emocionais, vamos dizer assim, do ponto de vista psicológico e psiquiátrico, elas têm sobrecarregado muito mais a previdência do que propriamente as doenças ortopédicas e físicas. Né? E quando a gente fala na percepção,
primeiro, as questões de avanços ergonômicos que a gente tem no mundo do trabalho. Poxa, hoje eu sou neto de mineiros, de pai e mãe. Né? E a gente pega, por exemplo, as pessoas carregando vagonete de 2 toneladas no lombo, no braço, sem camisa e de chinelo, há 50 anos atrás. Hoje a gente tem a mecanização quase que integral. Nós temos uma redução bastante grande da incidência de acidentes. Agora, por outro lado, nós temos o fator psicológico e psiquiátrico, e talvez não seja nem o trabalho que traga isso, mas nós temos uma superexposição a informações que dizem, eu não sou especialista da área, mas dizem que o ser humano não tem capacidade de absorver. E o ócio pode vir ao encontro da possibilidade de diminuir a incidência desses problemas que são psiquiátricos. Né? Então, hoje, se a mecanização da produção ela trouxe avanços e um pouco mais de conforto, ela também trouxe uma pressão de produção muito grande. E essa pressão de produção ela também traz um fator psíquico que atrapalha e vem sobrecarregando. Então, o ócio, o tempo de descanso, a redução do tempo de trabalho, eles são tidos pela psicologia e pela psiquiatria como fundamentais para recarregar o mental do trabalhador. Agora, a gente tem aquela história, né, Frank? Talvez a pessoa vai trabalhar 40 horas, então vai fazer 80, porque vai dobrar, ou vai ser Uber. Aí é outro problema que nós vamos ter que enfrentar, mas a gente não pode tentar resolver um problema apresentando outro, né? Não sei, mas eu gostaria de colocar a discussão assim, porque a gente, quando fala na redução de jornada de trabalho, a gente cita muitos países europeus e tal, que reduziram a jornada de trabalho. A gente tem que sempre lembrar que lá se reduziu a jornada de trabalho pelo alto índice de desemprego que tínhamos naquela época na Europa, quando se reduziu. Todos os países que reduziram estavam com índice de desemprego de 18%, 20%, 25%, que estava deixando a população adoecida porque não se sentiam frustrada por não conseguir emprego. Era essa grande razão que se diminuiu lá. E que se buscou uma solução via redução de jornada de trabalho que se pudesse abrir espaço para outras pessoas poderem trabalhar. Não é o caso que nós temos hoje aqui no Brasil, ao menos na nossa região. Nós temos regiões no Brasil com 10% de índice de desemprego, no Norte e no Nordeste, principalmente no Norte, que por isso essa imigração, essa migração para cá. Então, assim, na Europa foi isso que aconteceu lá. Porque os países estavam consolidados, com a indústria consolidada, com os serviços consolidados e precisaram reduzir a jornada de trabalho para oferecer, principalmente para os jovens. O índice de desemprego de jovens passava de 30% a 35% naquela época, e isso preocupou muito e se achou a solução. E aí estava adoecendo, você tinha que fazer. Então, não é o nosso caso aqui, então nós não podemos usar aquela comparação, nós temos que ver a nossa realidade. Nós, como país, como Brasil, nós ainda somos considerados, a gente não sabe quando é que a gente vai deixar de ser país em desenvolvimento, nós competimos com países como Turquia, um país como o México, países como a própria China, Coreia, onde você tem uma jornada de trabalho equivalente à nossa. Só um parênteses aqui, Frank. Aí tu falou do México e o México está em processo de redução. Só em 42, né? 42. E a caminho. Eu anotei, eles buscando 40. Eles estão em 46, querem buscar 42. Eles vão para 40. O México vai para 40 em 2030. É porque eles fizeram gradual, né? É graduado. Que é um dos meus conflitos, inclusive, com esse projeto. Mas fecha o parênteses, Frank. Vai lá, segue lá. E aí eu quero dizer o seguinte, que aqui eu também acho que hoje os jogos de azar disponível adoece muito mais do que as 44 horas semanais ou do que o trabalho. E que isso ninguém está olhando essa situação. Parênteses, foge um pouco dessa discussão, Frank, mas perfeito. Frank, por quê? Por quê? Porque arrecada. Porque arrecada. Mas assim, essa questão... E ninguém bota a mão nessa ferida. Não. E o sonho, desculpa, mas assim, o jogo é exatamente o sonho de sair da miséria, né? E essa questão do adoecimento, a gente vê na prática, né? Eu defendo empresa, então na prática a gente vê isso, de fato, ampliando muitos afastamentos por doenças que a gente chama de psicossociais. Só que diferente de quando a gente vai falar de uma doença que ele, enfim, teve uma fratura no braço, ou na perna, ou qualquer outra doença, a gente sabe se teve no contexto do nexo do trabalho ou não, né? E a doença psicossocial, doença mental, ela não consegue separar aquilo que é da casa daquilo que é do trabalho.
Então, ela se torna muito subjetiva. O Dr. Rodrigo pontuou ali a ANR. Dizem que a gente vai ter a fiscalização agora em maio, né? Eu não acredito. Eu acho que sim, O que é isso, né, para quem está nos ouvindo? Porque é muito importante nesse debate de do fim da escala, 6x1. Quando a gente fala de todas as normas regulamentadoras, a gente vai ter que colocar e mapear também os riscos psicossociais. Então, na minha atividade, naquilo que você está exercendo, tem algum fator que possa ampliar mais do que o restante da sociedade, que tu tenhas incidência a ter um burnout, a ter uma crise de ansiedade, a ter, né, alguma doença psicossocial? Sim, é possível. Isso vai para dentro do que a gente chama de PGR da empresa. Isso vai ser começado a fiscalizar em maio. Já está em vigor desde o ano passado, fiscalizar agora. Então, a empresa assume mais um dos papéis, que também isso vem sendo recorrente, né? Vai se dando muitos papéis à empresa, para que ela faça um mapeamento e que, eventualmente, se houver esse risco, para que ela também tome algumas atitudes, e daí ela vai ter que fazer planos de ação para reduzir. Nos planos de ação que a gente tem visto na prática, enquanto advogado, muitos deles está, de fato, descanso, né? Então, por exemplo, o telemarketing. Hoje a gente já tem uma lei específica que o telemarketing precisa de um descanso maior, porque, obviamente, eles estão propensos a riscos maiores. É o dia todo gente xingando eles, né? De fato. Então, já existe isso. A saúde, a gente viu na pandemia o quanto eles estão expostos, de fato, à doenças mentais, né? E é um problema mundial, não é um problema só do Brasil. E não é um problema só do trabalho. O trabalho, ele entra num contexto geral. E daí agora o empresário também vai ter que fazer esse mapeamento, que o judiciário ainda não está totalmente preparado. Eu conversei com uma desembargadora, professora minha, ela disse, olha, vamos ver como que isso vai chegar também nos tribunais, para entender por meio de um laudo se aquele burnout de fato foi em decorrência de um assédio que estava sofrendo ou não. Então, será que, de fato, a NR1 vigorando e trazendo toda essa questão, e a gente reduzindo uma jornada, a gente vai ter realmente um impacto nesse adoecimento ou não? Se outros países do mundo também enfrentam esse problema, ainda que tenham uma jornada reduzida ou ampliada, né? Tem países que também têm a jornada um pouco maior do que a nossa. Então, é uma discussão, assim, muito complexa, ao meu ver. E não é uma discussão que a gente pode debater uma PL de urgência, Sim, né? Mas, por favor. Não, inclusive, por isso que eu estou dizendo, nós precisamos tempo para isso, porque, assim, as empresas vão precisar se preparar para isso. E isso não se prepara em pouco tempo. Então, assim, se fala, como é que uma indústria vai se preparar a isso? A grande saída é a automatização. A automatização do seu parque fabril, não tem outro jeito. E hoje tem opções de automatização. Quem frequentemente vai à China ou vai à Europa, visita fábricas. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes à China. Agora, nós, inclusive da empresa, foi uma delegação para a China para ver isso lá. Os processos de automatização estão avançando muito. Agora, sim, a automatização precisa de dinheiro e precisa de muito dinheiro. E nós, hoje, a situação econômica do nosso país, pelas condições que oferece, você não tem condições de ir a um banco buscar um dinheiro, um financiamento, com as taxas de juros que nós estamos hoje, para automatizar a sua indústria. Como é que você vai pagar essa conta? Essa conta não vai se pagar. Então, assim, as condições não são favoráveis, não tem... As linhas de financiamento que existem para isso são proibitivas. Então, por isso que nós precisamos tempo, o governo precisa ter uma política de automatização das indústrias e de tudo que é possível fazer, inclusive o comércio. A gente sabe que hoje o comércio no mundo, em muitas lojas, você coloca tudo dentro de uma sacola, passa na frente de um QR Code, e ele na frente aparece tudo que você comprou e você vai lá, bota o cartão e ninguém fala com você. Está sendo normal. Aqui no Brasil ainda falta muita coisa disso. Isso é um processo que precisa ser feito, que as empresas vão ter que investir recursos nisso, mas o governo vai ter que conseguir, via Banco de Desenvolvimento, alguma coisa, linhas de financiamento que sejam factíveis e que isso a longo prazo possa ser pago, por isso que precisa tempo para isso. Essa posição, Frank, eu acho extremamente interessante. Quando fala da modernização, enquanto fala da automatização, a gente teve uma automatização muito grande nos bancos, né? A gente hoje, por exemplo, vai num banco e
a fila é quase nada. Aquela multa de 30 Não, assim, minutos, a gente não vai mais a gente não vai mais no banco. E não vê Mas mais se for, pessoas no banco. Mas por esses dias eu fui no banco, peguei uma senha para ir no caixa e não tinha ninguém esperando. Aí eu fiz uma reflexão. Aquelas pessoas que trabalhavam aqui, será que houve uma discussão muito grande no Congresso Nacional para discutir quando que elas iriam ser substituídas? Será que foi criado assim um plano de impacto para essas pessoas? Porque em tese, depois da reforma trabalhista, demissão em massa, não precisa mais haver uma negociação. E olha, eu vou falar aqui uma coisa que talvez tu vai dizer assim, ó, Maurício está falando bobagem. Mas há 150 anos atrás, estou arredondando aqui, se a gente dissesse assim, ó, mas como é que vai acabar com a escravidão no Brasil? E o impacto que vai gerar? Como é que nós vamos ficar? E quem que vai bancar isso? Nós teríamos escravidão até hoje. Então, eu acho que a importância de discutir o impacto financeiro, ela é extremamente necessária. Mas aí nós precisamos nos despir das politicagens e dos interesses capitais de ambos os lados para que a gente faça uma discussão madura, né, Frank? Que é o que tu fala desde o início. Porque senão nunca vai se reduzir uma jornada, né? Nunca vai se modernizar um parque fabril com medo de perda de empregos. Eu acho que a gente precisa evoluir com muito amadurecimento nisso. Antes de passar pro Frank, eu estava com uma situação aqui, aí o Frank abordou exatamente isso. Hoje, eu gosto muito do Harari, ele tem alguns livros que são muito importantes e ele enfrenta muito, israelense, inclusive, né, Frank? E ele enfrenta muito essa situação da modernidade e ele destaca com muita segurança a velocidade com que a gente está flertando com o fim de grande parte dos empregos no mundo, né? E isso vem acontecendo paulatinamente. Alguns países com mais velocidade, outros menos, e a inteligência artificial, a automação. A gente já teve essa situação na Revolução Industrial e por aí vai. A questão que a velocidade com que a Revolução Industrial fez a substituição de mão de obra, ela é infinitamente menor e agora do que o que está acontecendo. E agora uma pandemia. Exatamente. Então, o que acontece? Nós estamos nos avizinhando de uma latente onda de desemprego, até mesmo por inexistência de ocupações. Nós vamos aguardar essa situação para poder fazer um enfrentamento com a redução de jornada? Ou a gente pode antecipar aquele mal que se avizinha para conseguir ter capacidade de absorver essa situação? Também tem essa situação que eu acho que vale a pena a gente Eu não tenho analisar, nenhuma dúvida de que vai se caminhar para uma redução de jornada de trabalho, sem dúvida nenhuma. É do ser humano, isso é do ser humano. Vai se caminhar para uma redução de jornada de trabalho, e como a gente disse antes, nós vamos caminhar para uma redução de jornada de trabalho, vai ter outras pessoas achando outras coisas para fazerem no paralelo, porque não vão querer ter outras atividades, mas isso é de cada um e vai ter que medir as consequências disso. O que eu digo é que nós precisamos criar condições para que isso aconteça. Nós precisamos ver atividade por atividade, porque você não pode jogar tudo num cesto só. Talvez algumas indústrias, seja mais fácil de resolver. A nossa indústria... Comércio, às vezes, nós vamos conseguir resolver. O comércio vai ter uma situação que precisa ser discutido, o supermercado precisa ser discutido. Agora, vocês imaginam uma grande rede de supermercado, beleza, ela vai ter um problema para encarar. Agora, você imagina aquele mercado de vila, aquele mercado que tem 1 ou 2 funcionários, como é que ele vai funcionar? Como é que ele tem um quadro de colaboradores pequenos? E assim começa toda a preocupação. Aquele pequeno restaurante, aquele pequeno bar que tem 2 ou 3 colaboradores, como é que ele vai atender a sua clientela? Ele vai reduzir a sua receita? Como é que ele vai resolver isso? E isso a gente, daqui a pouco, se apertar muitas pequenas e microempresas, você vai jogar de novo muita delas na informalidade novamente. E isso não é bom para a economia quando se joga os negócios na informalidade. Então, assim, é uma discussão que não pode ser feita com tanta rapidez e precisa criar alternativa. E quando eu falo criar alternativa, a automatização do parque fabril, a automatização do comércio, isso passa por linhas de financiamento que precisa estar à disposição
há um custo que é possível ser pago. Porque hoje, se você for lá no banco para buscar dinheiro para fazer uma automatização, o juro é, na melhor das hipóteses, de 15% a 18%, 19%. Quem é que vai pagar essa conta? Essa conta não vai ser paga por ninguém. Ninguém consegue pagar isso por maior prazo que você consiga buscar esse recurso. Então, essa é a preocupação que a gente tem. Agora, que nós vamos caminhar para isso é do ser humano, querer ficar mais tempo ocioso, mais tempo com a família, mais tempo com as pessoas. Hoje, se a gente comparar com 40, 50 anos atrás, você tem mais opções de diversão na sua frente, mais opções de lazer na sua frente do que tinha naquela época. Então, você quer mais tempo para isso, e eu acho que isso também é importante, sem dúvida. Só uma consideração para fechar ali a questão. Eu acho que o Frank trouxe o grande X da questão quando a gente fala das controvérsias. Por quê? Não se pode dar o famoso tiro no pé, né? A gente pode pensar em regular e reduzir a jornada, ok, mas fazer isso de uma forma imediata, sem uma gradação, sem pensar nos setores existentes, o que a gente pode acabar migrando? Primeiro, para uma pejotização ou para a informalidade, que estamos aí em vias de discussão da pejotização. A gente pode caminhar também para o fato de que grande parte de quem movimenta toda a economia do Brasil hoje são micro e pequenas empresas. Eu, particularmente, enquanto advogada, tendo muito mais micro e pequenas empresas, né? Que são empresas que têm dificuldade de achar funcionário, que são empresas que a maioria é pai e filho que estão ali trabalhando 7x7, 24 horas quase, porque é como eles conseguem sustentar o negócio. E às vezes a família toda trabalhando para conseguir sustentar o negócio e dar certo, né? Aquele sonho empreendedor de fazer algo dar certo. É muito diferente quando a gente fala de uma grande rede de supermercados varejistas da vila, ou então do café que eu atendo, né? Então, assim, são 3 ou 4 funcionários, são pessoas que estão ainda tentando fazer da melhor forma possível. E daí, quando a gente fala de simplesmente entre vigor, a toque de caixa, sem qualquer discussão, a gente pode estar dando um tiro no pé, mesmo querendo pensar na redução da jornada. Porque é pejotização, questão da informalidade, é a questão da automatização, porque grandes empresas vão querer automatizar muito mais rápido, porque vão ter esse dinheiro. Pequenas empresas não têm, mas grandes empresas vão ter. E daí eu começo uma automatização. E a gente está em tempos de inteligência artificial, né? Bem pontuou o doutor Rodrigo. Estamos aí chegando numa redução de quadros de jornada. Então, esse cuidado talvez não foi pensado pelo governo quando ele já tomou esse toque de caixa, né? É o meu ponto de vista daí, pessoal. Sinceramente, entendo que a implantação desse projeto de lei, esse não é um motivo para uma empresa automatizar. A empresa vai automatizar buscando otimizar os seus custos. Isso é fato. Com projeto de lei, sem projeto de lei, isso sempre existiu, sempre vai existir. A empresa vai automatizar desde o momento que tiver o tal do ROIC, Return of Investment. Se você fizer o cálculo de que isso pode ser pago em X anos, você vai automatizar, senão você não vai automatizar. Isso é normal, entendeu? Se você automatiza por falta de mão de obra, que aí você se obriga, ou você automatiza desde que o investimento retorne num X período de anos. E quando é automatização, você é um pouco mais complacente. Você não quer esse retorno em tão curto período. Você estende um pouco mais esse período, mas ele vai ter que retornar esse dinheiro. Não faz sentido, né? Senão não faz sentido. Por que eu vou automatizar se isso não tem data para ser pago? Não tem por que fazer isso. Mas, Maurício, eu penso o seguinte, eu vou ter que ter mais funcionários, o meu custo aumenta, então o meu cálculo de automatização vai ser melhor. Eu acredito que ele acaba assim, impactando, ainda que não total, mas uma porcentagem sim, porque eu vou ser obrigada a ter mais funcionários. Né? E outra coisa, nessa discussão toda ainda não foi colocada em discussão a questão da equação econômica disso. Então, assim, o que acontece... Deixa eu trazer um dado aqui antes de tu responder, Frank. Ok. Ó, tem uma... Até para te ajudar aqui, Frank. Uma nota da CNI, né, em que a CNI estima o custo dessa redução de 44 para 48 horas em 267 bilhões de reais por ano. Então, é aquela história, quem é que vai pagar essa conta? Então, assim, tudo bem, se a empresa não tiver nenhuma desoneração nisso, se ela não tiver nenhuma redução de custo nisso, esse custo é um custo real, ele vai existir.
Aquilo que eu disse antes, se eu tenho 900 funcionários, vou ter que buscar 50, 60, alguém vai pagar esses 50, 60. Tá? Se eu tiver uma desoneração, bom, vai reduzir o INSS, a questão de 1/3 de férias vai ser discutido, a multa do FGTS vai ser discutida. Algumas compensações, tá? Se não houver nada disso, isso é um custo real. E esse custo vai ser transferido para o teu produto final. Esse teu cliente final, ele pode querer pagar a conta ou não pagar. Se a empresa só vende aqui dentro do mercado brasileiro, todas vão ser atingidas. Quem vai pagar é o consumidor. Agora, aquela empresa que exporta, por exemplo, nós exportamos 40% do que a gente vende. Aquela empresa que exporta, eu vou concorrer com o meu concorrente que é lá dos Estados Unidos. Ou de outro país, da Alemanha, por exemplo. Eu vou ter esse impacto de custo que eu vou ter que concorrer com ele lá. Será que o meu cliente lá fora está disposto a pagar por um custo novo que nós criamos aqui no Brasil? De tantos que nós já criamos aqui? É uma dúvida, eu posso perder esse cliente. Então, toda essa questão é uma equação econômica que não pode tirar do circuito. Por isso que eu coloco, o governo, quando propõe uma lei dessa, ele tem que ter alguma compensação. Alguma desoneração vai ter que vir. Ele vai ter que abrir mão de alguma coisa. E precisa ser... Senão, alguém vai ter que pagar essa conta. Eu juro que eu não queria usar essa expressão. O debate ele é importante, ele é fundamental. Aliás, que bom que estamos fazendo esse debate. Mas assim como a gratificação natalina, 1/3 de férias, o mercado vai absorver. O mercado vai acabar absorvendo e, se por um lado a CNI tem um levantamento de um custo de 280 bilhões, é isso, Maurício? 267. A Ficomércio já tinha dito 183 bi. Eu penso que exista. Pandemia. Eu penso que exista. E aí, com números, a gente não pode brincar e não pode ficar jogando. Mas hoje, nos números de desemprego, a gente tem um índice formal de desemprego e tem um espaço entre o desempregado e aquele que não procura emprego, aquele que não... Desalentado. Tem o desalentado e aqueles que... até mesmo os autônomos, né? Que estão na condição de autônomo muitas vezes por falta de algo mais conveniente. Então, eu acredito que existe uma sobreposição de números aí. Dos desempregados, desalentados e daqueles que são autônomos que poderiam migrar novamente para a iniciativa privada caso tivesse alguma situação convidativa. Isso é ilação, tá? Isso não são dados e é evidente que com isso a gente não consegue trabalhar, né? Não são dados concretos. Mas eu acredito que este contexto todo acaba permitindo que o mercado absorva essa situação toda. Tá? Realmente eu acredito muito nessa situação. E de fato, assim, é um debate que, se não for agora, vai ser amanhã e a gente vai estar sempre dizendo que não pode ser agora. Né? E vou voltar para aquela fala que eu não queria usar. Como o 13º não era, como o 1/3 de férias não era, e talvez até, como disse o Dr. Maurício, a escravidão não fosse. Né? Bom, então, a gente precisa encaminhar para o final aqui, Frank. Se não fosse o tempo, nós ficaríamos aqui alguns boas horas aqui conversando, né? Tairine, quero agradecer a tua participação e deixar um tempinho aqui para tu se despedir do pessoal. Então, como eu disse, né, eu acho que é uma discussão que ela não se encerra, ela é imensa e complexa e são de vários pontos, mas muito obrigada por quem ouviu até agora, né, e que nos acompanha aí nos nossos próximos podcasts, que eu tenho certeza que são discussões muito válidas, e foi uma honra estar com esses titãs aqui na mesa, né, não é para qualquer um, essa conversa realmente foi bem engrandecedora. Muito obrigada também. Presidente Frank, obrigado pela presença e pelo convite. Se despeça e também deixa um recado para os colegas, associados lá da SIC, por favor. Eu acho que é importante o debate, né? Eu que agradeço poder participar aqui. O debate sempre é importante. Eu tenho duas coisas. Eu acho que todo assunto precisa ser muito debatido. Tudo aquilo que você apressa a situação, algum problema vai ser criado lá na frente. Como eu sou sempre favorável à livre negociação, eu acho que a relação empresarial e trabalhadores tem que ter a livre, né? Eu prefiro que seja sempre pela negociação. O meio da negociação é o mais fácil. Quando a política se insere no meio disso, sempre as coisas pioram. Então, assim, o debate é importante, a livre negociação é importante. Tem que se encontrar uma saída. O que eu disse antes,
É natural que as pessoas queiram mais tempo Sim. para ter o seu lazer, para ter a sua comodidade. Mas nós temos que olhar a questão econômica também e poder calcular tudo isso, colocar tudo isso numa balança e poder debater e ver qual é o melhor momento para fazer isso. Frank, obrigado. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela presença. Obrigado, doutor Maurício, doutora Tairine. Frank, um prazer mais uma vez dividir a mesa contigo. Quero registrar aqui a admiração que eu tenho por ti como empresário. Sei como é difícil ser empresário no nosso país, né? São demandas e desafios diários. E esse, com certeza, é mais um, e esse debate ele é muito importante. Mas vamos enriquecer esse debate, vamos seguir debatendo. Eu acho que todos temos a ganhar, independente do desfecho que ele tenha. Bom, muito obrigado a todos pela presença, mas eu preciso dar um recadinho bem rapidinho, tá? Ó, nos dias 28 e 29 de maio agora, né, nós teremos o 9º Encontro Catarinense de Procuradores Municipais. Serão 2 dias de programação com troca de experiências, debates qualificados sobre assuntos que impactam diretamente a gestão pública e a atuação jurídica nos municípios. Né, para conferir a programação completa desse evento e fazer a inscrição é só acompanhar o Instagram, o nosso Instagram da OAB, que é @OABCriciúma. Então, encerrando, quero dizer que nós temos 2 podcasts por mês aqui do Direito de Saber. A gente sempre tenta trazer assuntos de interesse da advocacia, mas também interesses da sociedade, né? E hoje a gente recebeu o Frank e o Dr. Rodrigo aqui para falar sobre um assunto muito interessante, que é a escala 6x1. A gente fica por aqui, mas peço que vocês curtam, que vocês compartilhem esse podcast e não nos deixem de nos seguir. É @OABCriciúma. Muito obrigado e até o próximo podcast.